Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Neste primeiro vídeo, hoje, na quarta-feira de cinzas, nós vamos entender um pouquinho melhor qual a origem e o desenvolvimento da Quaresma na Igreja. É preciso ter claro que nos primeiros 3 séculos do cristianismo não existia esse período de preparação. O que existia era um período de jejum para a grande festa da Páscoa. Poderíamos entender que o tempo da Quaresma ele tem origem em 3 eixos. Primeiro, na prática do jejum. Segundo, na disciplina penitencial. Terceiro, no catecumenato, na preparação próxima daqueles que iriam receber o santo batismo na noite de Páscoa. A gente vai vendo, através do vídeo de hoje, que esses 3 eixos marcam o desenvolvimento do período quaresmal. Contudo, é preciso ter claro que, para os cristãos, para nós cristãos católicos, o domingo é o dia do Senhor, é o dia por excelência. Assim como diz as normas do calendário romano, ao número 4, diz o seguinte: no primeiro dia de cada semana, que é chamado Dia do Senhor, ou o domingo, a Igreja, por uma tradição apostólica, que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, celebra o mistério pascal. Por isso, o domingo deve ser tido como o principal dia de festa. Antes da grande festa da Páscoa, da celebração anual, os cristãos celebraram sempre o domingo, como a Páscoa semanal. Então, o domingo é a origem, não é, da grande festa da Páscoa, a origem da grande festa anual. E isso a gente vê e é comprovado através dos escritos dos primeiros padres, dentre eles de Justino, né, um filósofo convertido ao cristianismo no século II. Ele vai dizer, descrevendo a liturgia dominical, que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, fazendo alusão no dia em que tudo foi criado, no dia em que Cristo ressuscitou, no dia do sol, a que nós cristãos chamamos Dies Domini, dia do Senhor. Por isso, até o início do segundo século, provavelmente, nós não tínhamos ainda a definição, a celebração de uma festa pascal anual. Existia a festa da Páscoa semanal, que era o domingo. Contudo, com o passar do tempo e percebendo a importância e a grandeza de celebrar a Páscoa do Senhor, a Igreja passou a celebrar a festa anual. Todos os anos se celebra a Páscoa, o dia da ressurreição, e a celebração de domingo como a Páscoa semanal. É a partir daí que nós vamos compreendendo o desenvolvimento do período quaresmal. A Quaresma se desenvolve, primeiramente, como 2 dias de jejum antes da Páscoa. Então, o que nós tínhamos no início do cristianismo eram 2 dias de jejum em preparação à Páscoa do Senhor. Com o passar do tempo, esses 2 dias foram se tornando uma semana. Isso já no século III, século IV, depois do Édito de Milão, começa a se celebrar uma semana de preparação para a Páscoa. Alguém poderia perguntar e dizer, mas por que somente nesse momento? Porque lembremos, até este momento, a Igreja, os cristãos eram perseguidos. Por isso, a firmeza na fé, a consciência batismal estava muito forte e latente nos primeiros cristãos. Com o fim da perseguição, desse período mais feroz de perseguição, era necessário realizar ter um tempo de preparação para a festa da Páscoa, para renovar a graça batismal. É aqui que começa lentamente o desenvolvimento da Quaresma. Então, num primeiro momento, numa primeira etapa, o que nós temos é um jejum infrapascal. Num segundo momento, já no século IV, provavelmente,
nós teremos já uma semana de preparação para a Páscoa do Senhor. É interessante que nesse período do século IV, no domingo que antecedia a Páscoa, também na quarta-feira que antecedia a Páscoa e na sexta-feira que antecedia a Páscoa, era costume ler o relato da paixão. Notem, domingo anterior à Páscoa, quarta anterior e sexta anterior, que hoje é a Sexta-feira Santa. Nesses dias se lia o relato da paixão, e a quarta e a sexta-feira eram dias alitúrgicos, já no século IV. O que significa isso? Que não se celebrava a Eucaristia nesses 2 dias. Também o domingo e a sexta-feira desta semana eram chamados de Passione, em latim, que quer dizer da paixão. Notem isso no século IV. Se nós formos hoje lembrar que na Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Santa é um dia litúrgico, não se celebra a Eucaristia. Na Sexta-feira Santa nós temos a celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E também que o relato da paixão de Cristo é lido no domingo, que hoje nós chamamos Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, e na Sexta-feira Santa. Notem que aquilo que nós realizamos hoje na liturgia já tem sua origem lá no século IV, nesse desenvolvimento do período quaresmal. Um terceiro momento desse desenvolvimento da quaresma é já no século V, quando a preparação para a Páscoa passa a ser de 3 semanas. Aquilo que era um jejum de 2 dias, depois uma preparação de 1 semana, passa agora a ser uma preparação de 3 semanas. 3 semanas antes da Páscoa era esse período de preparação que ainda não tinha o nome que nós chamamos de Quaresma, mas era um período que preparava os cristãos, naquele momento, para a grande celebração da Páscoa. O quarto momento nesta caminhada do desenvolvimento do tempo quaresmal, o quarto momento é o momento em que esse período passa a ser de 6 semanas. E aqui a gente já tem Quaresma. 6 semanas. Notem que eu disse que o primeiro eixo é a prática do jejum, em preparação para a Páscoa. O segundo eixo é a disciplina penitencial. Naquele momento histórico, os penitentes, aqueles que tinham pecados graves e notórios, faziam penitência pública. E essa penitência pública durava 40 dias. A absolvição, o acolhimento na comunhão da igreja, se dava na quinta-feira santa pela manhã. Por isso, 40 dias antes, vai dar no domingo, que passou a ser chamado Dominica in Quadragésima, ou seja, o domingo do 40º. O que nós temos é a Quaresma. Se vocês contarem do primeiro domingo da Quaresma até a quinta-feira santa, tirando exclusive, como dizem os rituais, exclusive a missa da Ceia do Senhor, até aquele momento, antes do início da missa da Ceia do Senhor, nós temos 40 dias. Este é o quarto momento. Os penitentes, então, começavam a sua penitência pública 40 dias antes do dia da absolvição, do acolhimento novamente na comunhão da igreja. A isso nós chamamos de disciplina pública ou instituição dos penitentes. Com o passar do tempo, como o domingo é a Páscoa, a imposição da penitência passou a ser na quarta-feira anterior a esse primeiro domingo, que é o primeiro domingo da Quaresma. Notem que aqui a gente tem já 6 semanas que antecedem a Páscoa do Senhor. E aí, com o passar do tempo, já no finalzinho do século V, nós temos a quarta-feira de cinzas, que passa a ser o início da Quaresma, que é o dia em que os penitentes, aqueles que deviam fazer a penitência pública, recebiam as cinzas, se vestiam com vestes simples, para cumprir o período penitencial.
Quem recebiam as cinzas nesse momento eram os penitentes públicos. Como existiam também muitas pessoas devotas que, não sendo penitentes, também recebiam as cinzas, começaram a receber as cinzas. Aí a gente já tem o início daquilo que é o dia de hoje, a quarta-feira de cinzas, né? E no século XI, o Papa Urbano II vai proclamar que todos devem receber as cinzas naquele dia. Não só os penitentes públicos, não só os cristãos devotos, aqueles que por piedade já recebiam, mas todos, inclusive o clero. Então aqui a gente já tem a imposição das cinzas para todos. E já temos a quarta-feira de cinzas como aquilo que nós chamamos em latim caput quadragesimi, a cabeça dos 40 dias, ou caput quaresimi, a cabeça da quaresma. É interessante que o simbolismo dos 40 dias está presente na Escritura. Não é sem razão os 40 dias, como nós vimos, vem da prática dos penitentes públicos. Mas o número 40 nos faz lembrar, primeiramente, os 40 dias e 40 noites do dilúvio, lá no livro do Gênesis. Depois, os 40 anos que o povo de Deus caminhou pelo deserto. Os 40 dias de Moisés no Sinai para receber as tábuas da lei. Os 40 dias em que Elias caminhou no deserto até chegar ao Monte Horebe. Também os 40 dias que Jonas deu como prazo para que a cidade de Nínive se convertesse. E por fim, os 40 dias de jejum de Jesus no deserto, preparando-se para a sua vida pública. No século VI, finalzinho do século VI, a quaresma continua se desenvolvendo ainda e é acrescentado ao período quaresmal mais um domingo. O domingo que antecede o primeiro domingo da quaresma passa a se chamar domingo da quinquagésima. Se vocês notarem, deste domingo, que antecede o primeiro da quaresma, até a quinta-feira santa, são 50 dias. Por isso, esse é o domingo da quinquagésima. Século VII, são acrescentados mais 2 domingos. O domingo da sexagésima e o domingo da septuagésima. Com isso, a gente tem um período pré-quaresmal, que é o período da septuagésima, e um período quaresmal, que são os 40 dias de quaresma. Por que eu digo isso? Hoje não é mais assim. Mas se você pegar um livro de sermão, assim como os sermões de Santo Antônio de Pádua, você vai ver que tem lá sermão da sexagésima, sermão da quinquagésima, sermão da septuagésima. E você fica se perguntando, o que é isto? Porque o nosso ano litúrgico não contempla mais estas celebrações. Da mesma forma, o famoso sermão do padre Antônio Vieira, grande pregador português, que viveu no Brasil no século XVII. E padre Vieira tem um famoso sermão belíssimo, chamado Sermão da Sexagésima. A gente compreende isso quando temos claro que esse período era um período pré-quaresmal, que preparava o período da quaresma. Notem que a quaresma passa a ser maior do que o próprio período pascal, se a gente vai pensar nos dias de hoje. Mas não termina aí. Além desse pré-quaresma, desse período pré-quaresmal, o período da quaresma, a última semana, que antecedia ainda a Semana Santa, que nós chamamos de Semana Santa, a quinta semana, que hoje é a quinta semana, o quinto domingo da quaresma, era o primeiro domingo da Paixão. Por isso, a semana que antecedia a Semana Santa era a chamada Semana da Paixão. Ainda hoje, há um resquício disso na nossa liturgia. Quem vai à missa na quinta semana da quaresma vai perceber que naquela semana o padre reza os prefácios da Paixão. Isso é um resquício daquilo que era o primeiro domingo da Paixão. E neste domingo se fazia, e até hoje se pode fazer,
o cobrir as imagens e a cruz. Se nós temos 40 dias de jejum, aí no quinto domingo, ou no domingo da paixão, primeiro domingo da paixão, nós temos o jejum dos olhos, que é o cobrir as imagens e cobrir a cruz. E o segundo domingo, não é? Depois desse domingo, que hoje é o domingo de Ramos, era o segundo domingo da paixão. Assim nós temos o período quaresmal, período pré-quaresmal, tempo da Septuagésima, depois a quaresma e o tempo da paixão, que é a semana que antecedia a Semana Santa. Isto vigorou até o Concílio Vaticano II, né? Até 1965. Depois desse período, após o Concílio Vaticano II, há o pedido de que a quaresma seja restaurada, que se faça uma reforma nesse período quaresmal. Eu vou ler para vocês aquilo que foi dito no documento Sacrosanto Concilium do Concílio Vaticano II, ao número 109, aonde fala sobre a quaresma. Notem: coloque-se em maior realce, tanto na liturgia como na catequese litúrgica, os dois aspectos característicos do tempo quaresmal, que pretende, sobretudo, através da recordação do batismo ou sua preparação, e por meio da penitência, preparar os fiéis para a celebração do mistério pascal, ouvindo com mais frequência a palavra de Deus e entregando-se à oração com mais insistência. Esta é a orientação da Sacrosanto Concilium sobre a quaresma, ou seja, colocar em maior realce, tanto na liturgia como na catequese litúrgica, os dois aspectos do tempo quaresmal. Quais são os dois aspectos do tempo quaresmal, segundo o Concílio Vaticano II? Primeiro, a recordação do batismo, ou a sua preparação, e depois a preparação dos fiéis para a celebração da Páscoa. Poderemos dizer, então, que o concílio vai nos lembrar que o período, né, da quaresma é um período que nos recorda o batismo e também um tempo de penitência que nos prepara para a Páscoa. Aqui eu coloco o terceiro eixo que colaborou para o desenvolvimento da quaresma. Eu falei da prática do jejum, eu falei da disciplina penitencial. Falta falar do catecumenato. O catecumenato era a instituição da igreja primitiva que preparava os adultos para receber a graça do batismo, da Eucaristia, né, os sacramentos da iniciação cristã. Por isso, o dia por excelência do batismo era a noite da Páscoa, a vigília pascal. O Concílio Vaticano II diz que é preciso restaurar e reforçar os dois elementos primordiais do tempo quaresmal. E ele lembra o batismo, quer a sua lembrança, quer a preparação para quem vai ser batizado, e a preparação para o mistério pascal através da penitência. Com isso, a partir do Concílio Vaticano II, para novamente, trazer a importância da índole pascal, da celebração da Páscoa, o concílio decide abolir o tempo pré-quaresmal. Aquilo que foi inserido na quaresma, no período quaresmal, lá no século VI, é abolido. Por quê? Porque na época dos Santos Padres, a quaresma ia do primeiro domingo da quaresma, hoje, até a quinta-feira santa. Se vocês contarem, esses são os 40 dias. Tem muita gente que fica contando e não acha os 40 dias, ou está sobrando dia, porque na verdade é do primeiro domingo da quaresma. Na época dos Santos Padres, o primeiro domingo da quaresma era a cabeça da quaresma, o que nós chamamos de caput quaresimi. Por isso, ainda hoje, há uma orientação que no primeiro domingo da quaresma, o canto de entrada da missa seja a ladainha de Todos os Santos. Isto é um resquício da lembrança do domingo
como do primeiro domingo da Quaresma como o início do período quaresmal. O que o Concílio Vaticano II faz? Ele restaura a Quaresma. Vai abolir esse tempo pré-quaresmal, e é interessante que há aqui uma liturgia que não acrescentou esse período pré-quaresmal. Uma liturgia que permaneceu, assim como era na época dos Santos Padres. Até hoje é assim. A liturgia da Diocese de Milão, a Igreja milanesa, no norte da Itália, não aceitou esse acréscimo do século VI. Por isso, a liturgia ambrosiana, ela nunca teve o período pré-quaresmal. Certamente o Concílio Vaticano II olhou a liturgia ambrosiana, porque ela nunca admitiu esse período acrescentado no século VI. E mais ainda, na liturgia ambrosiana, a Quaresma começa no primeiro domingo da Quaresma. Eles não têm quarta-feira de cinzas. A liturgia ambrosiana começa no primeiro domingo da Quaresma e segue os 40 dias até a Quinta-feira Santa, até antes da missa da Ceia do Senhor. O Concílio Vaticano II, quando se propôs a restaurar a índole pascal, a deixar em evidência a importância da Páscoa, e pensou também em eliminar a Quarta-feira de Cinzas. Contudo, a Quarta-feira de Cinzas tem assim uma ênfase muito popular. Por isso o Concílio decidiu deixar que a Quaresma começar na Quarta-feira de Cinzas. Então, para nós, do rito romano, a Quaresma começa na Quarta-feira de Cinzas. O que o Concílio faz é abolir o período da Septuagésima, mas a Quaresma começa na Quarta-feira de Cinzas. Sendo assim, a nossa Quaresma não é de 40 dias, mas de 44 dias. O que nós temos hoje é uma Quaresma que dura 44 dias. Esse é o período que nós temos, que tem o simbolismo dos 40 dias e a importância de preparação. Com isso, hoje, o período da Quaresma começa hoje, na Quarta-feira de Cinzas, e vai até a Quinta-feira Santa. Sendo o primeiro domingo da Quaresma, o segundo domingo da Quaresma, o terceiro domingo da Quaresma, o quarto domingo da Quaresma, e aquele que se chamava primeiro domingo da Paixão passa a se chamar quinto domingo da Quaresma, assim como é na liturgia ambrosiana. E o segundo domingo da Paixão passa a se chamar Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, que é o início da Semana Santa, que ainda está dentro do período quaresmal. Espero que estas informações, que o conhecimento da origem e do desenvolvimento da Quaresma te ajude a compreender melhor este tempo que nós estamos iniciando e que vamos viver como preparação para a grande festa da Páscoa. Então, hoje, o que é a Quaresma? É o tempo que nos prepara para a Páscoa do Senhor, fazendo daqueles que foram batizados a recordação do seu batismo, a renovação da graça batismal, daqueles que vão ser batizados, a preparação próxima para receber o batismo, os catecúmenos, e de toda a igreja, um período de penitência, de renovação interior, para que, como diz o apóstolo São Paulo, com o pão ázimo, sem o fermento do pecado, sem o fermento da maldade, com este pão ázimo, que é a nossa vida transformada em Cristo, possamos celebrar a Páscoa do Senhor. Desejo que nós tenhamos uma boa Quaresma, um tempo santo, um tempo de transformação, e te espero até no próximo vídeo, na qual nós vamos falar sobre o sentido teológico e espiritual da Quaresma.